Amém, igreja? Graça e paz. Quero dizer para vocês que é uma honra estar trazendo a palavra do Senhor, né? E dizer para vocês que nas minhas orações, né, durante a semana, a minha oração principal foi que Deus me usasse para ser canal dele na tua vida, tá? Que eu trouxesse algo para a igreja dele que fosse de bom proveito e que eu fosse usado, amém? Abra sua Bíblia lá na primeira carta de Coríntios 2, versículo 9 e 10. Amém, irmãos? Enquanto você está abrindo aí, eu quero dizer para vocês, quando o pastor estava falando aqui, que quem limpou a igreja prosperou, eu fui um dos que limpei a igreja já, tá? E eu estou numa posição melhor do que a que eu estava. Mas Deus, Ele é fiel para cumprir a obra, e Ele tem muito mais na minha vida e na tua vida. Amém? A palavra do Senhor nos fala assim, em 1 Coríntios 2, versículo 9 e 10. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, nós temos tido, alguns daqui, nós temos tido um derramado conhecimento em nossas vidas através da escola que nós estamos fazendo, Rema, e o poder de Deus tem sido derramado através do conhecimento, amém? E uma das frases que a gente mais escuta lá, que se tornou uma verdade na minha vida, porque eu não tinha esse entendimento, era que eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu habito no corpo. E não só eu, cada um de nós, amém? Você pode repetir comigo? Eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu habito no corpo. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero dizer para vocês que Deus, Ele é um Deus justo e também é um Deus de aliança e promessas. Amém? Assim a gente vê na história que Deus, quando veio a primeira vez, Ele veio só a primeira, e quando Ele veio tinha dois povos, dois tipos de povo, que eram os ímpios, que eram aqueles que viviam longe do Senhor, e os judeus. E Deus, Jesus, através da sua pregação, Ele instituiu um novo povo. Quem é esse povo? A igreja, que foi instituída através do Evangelho, através do poder da palavra revelada no nome de Jesus, através de Jesus. E eu quero dizer, irmãos, que esse novo povo, ele foi instituído com uma nova aliança, uma nova, perfeita e excelente aliança, e com melhores promessas do que as antigas. Não que algumas nós não tenhamos direito, nós temos, mas Deus, Ele trata conosco de forma diferente, de forma específica e melhorada. É tanto que nós vemos aqui que, pela palavra, eu entendo que tem dois tipos de promessa. Tem aquelas que é feita que você entende, cai no teu entendimento e logo você compreende, mas tem aquela que Deus revela no Espírito. E essa é específica para a igreja. Só a igreja pode ter essa revelação. Amém, irmãos? E como é que eu posso tomar posse, Como tomar posse e viver as promessas de Deus? O primeiro item que eu anotei é tomar posse como filho e por herança. Nós somos filhos de Deus. Nós vemos lá, e o que é que eu preciso para ser esse filho? O que é que eu preciso para ter direito a essa promessa específica, essa melhor promessa? Nascer de novo. Em uma conversa que um homem, Nicodemos teve com Jesus, ele disse que ele foi ter com ele à noite, foi ter uma conversa. E ele chegou para Jesus e disse: olha, mestre, pelas coisas que a gente vê, o que acontece, os milagres, a gente vê que tu é mestre que vem de Deus. Porque essas coisas só podem acontecer com alguém que é de Deus. E Deus fala para ele, que ele e qualquer um só poderia ver a glória de Deus, ver o reino de Deus, se nascesse de novo. E Nicodemos, ele fica assim perplexo: mas como eu vou nascer de novo? Eu irei voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus fala para ele, eu costumo ver, assim, alguém da minha família, eles dizem que quando tem uma conversa com alguém, que alguém está errado, eles dizem que vão dizer umas verdades para a pessoa, E Cristo, ele vai dizer umas verdades para Nicodemos. E ele disse: olha,
Só pode nascer de novo aquele que é nascido da água e do Espírito. Só vê a glória e o reino de Deus aquele que é nascido no Espírito, né, e que é purificado. Amém, irmãos? Então, temos que ter esse novo nascimento. E esse novo nascimento, quando você nasce de novo, você se transforma nesse povo, nesse terceiro povo e excelente povo que é a igreja. Aquele a quem Deus revela as promessas diretamente no teu interior. Amém, irmãos? E o que é que eu preciso mais para assim, para sacrar mesmo, assim, para, como dizem na mídia, né, lacrar essa promessa na minha vida? Eu preciso tomar posse dela e viver como filho legítimo. Amém? Lá em João 1,11, Jesus fala que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E ele diz que todo aquele que creu no nome dele, ele deu o poder para se tornar filho de Deus. Você tem esse poder, eu tenho esse poder, nós temos usado esse poder, nós somos igreja, nós somos filhos de Deus, amém, irmãos? Então, é assim, irmãos, a gente não pode duvidar disso, a gente tem que crer no coração, tem que ter no íntimo. A palavra diz que até o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, amém? A gente vê em filmes e novelas, né, quando se fala em herança, a gente vê que os filhos bastardos, os filhos adotivos, né, quando tem alguma morte e tem um inventário, os filhos legítimos, eles querem tirar o direito da herança aos bastardos e àqueles que são adotivos, né? Porque dentro da lei existe, né, essa brecha. Mas eu quero dizer para vocês que Deus, ele tirou essa brecha das nossas vidas. Você tem direito à herança, eu tenho direito à herança. Por quê? Porque eu sou o filho legítimo. Eu usei esse poder que Deus me deu através de Cristo Jesus, de ser feito filho de Deus. Amém? E nós temos o direito de usufruir das promessas de Deus. Amém, irmãos? Outra forma da gente tomar posse dessas promessas é tomar posse vivendo pela fé. Amém, irmãos? Você pode abrir sua Bíblia lá em Gálatas. Gálatas 3, versículo 8 e 9. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos fala assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Amém, irmãos? Aqui, Paulo, na carta aos Gálatas, ele nos fala, né, revelado na palavra, que nós somos justificados pela fé. Aquela fé, né, que Deus revelou através do Evangelho, já no Velho Testamento a Abraão, né, já predizendo que nós, pela fé, seríamos feitos povo de Deus e filhos de Deus. Amém? Tem até aquela música, né? Eu não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Amém, irmãos? E nós não podemos deixar, irmãos, nada abalar essa fé. A fé que nos justifica como filho de Deus. A fé que nos mantém no direito da promessa. A gente vê o exemplo do filho pródigo. Amém? Ele pediu a herança do pai e pegou essa herança e saiu. Né? E a palavra de Deus diz que ele gastou tudo. E ele se viu na miséria, onde ele comia até os restos de comida dos porcos. Né? Ele disputava comida com os porcos e às vezes nem conseguia. Amém? E ele se arrepende. E ele pensa em voltar para a casa do pai, mas não mais como filho. Você vê que a fé desse homem foi tão abalada que ele queria voltar como servo, como trabalhador da casa do pai. E quando ele chega lá, o direito dele é restabelecido. Ele não volta como trabalhador, ele volta como filho ilegítimo. E o outro filho ainda tenta contestar, mas o pai diz: não, ele é meu filho, é direito dele.
Ele só estava perdido, mas ele foi achado, ele é meu filho. Amém? E Deus, e assim, aquele pai restitui tudo na vida daquele filho. E assim, às vezes, irmãos, é na nossa vida, né? Às vezes a gente, por ter errado, né, pelo pecado que faz barreira entre nós e nosso pai, às vezes a gente se acha, né, sem direito, sem merecer a graça de Deus, sem o direito de ser filho. A gente pensa, não, outros que são fiéis merecem, eu não mereço, né? E a gente se sente diminuído, mas não é assim, irmão. Quando você se arrepende, e quando você crê em Cristo Jesus, que é a base da nova aliança, da excelente aliança, irmão, é só você se arrepender e você ser restabelecido como filho de Deus, amém? É pela fé que eu e você somos justificados, amém? E a gente não pode, uma coisa que tira a nossa fé é o passado, é o nosso passado, amém? Eu estava vendo meu celular e num status de um colega meu, eu vi uma palestra de um filósofo, um intelectual, Sérgio Tordella, né? É isso aí. E ele dizia que a nossa vida é parecida com um carro, né? E ele diz que o carro, ele tem duas linhas de guia, né? Que é o retrovisor, onde você olha para frente, e tem um retrovisor, onde você olha para trás. E ele faz uma comparação, o tamanho de cada um. Eu não sei se você já observou, com certeza, quem é motorista já observou. O tamanho do retrovisor e o tamanho do para-brisa. Qual é o maior? Para-brisa. E ele fala que é porque o que ficou para trás é só referência. O nosso foco tem que ser para frente. Na vida com Deus, na vida com Cristo, também é assim. Eu fiz uma reflexão e vi que é assim. Às vezes, o passado, ele tenta tirar o nosso foco das promessas de Deus. Ele tenta tirar aquilo que tem de melhor na nossa vida, que é a palavra de Deus, que é aquilo, a promessa de Deus que tem para nós, porque ele sabe que aquilo vai nos levar aos lugares mais altos. Amém? É isso que o inimigo tenta fazer com a gente. Então, às vezes a gente olhando pelo retrovisor e a gente fica muito tempo parado olhando pelo retrovisor. E quem dirige sabe, se você passar muito tempo olhando no retrovisor, o acidente é certo, né? O acidente é certo. Eu lembro no meu tempo de menino, eu não fui criado com pai, e é um pouco até difícil de eu falar isso, tá, irmãos, que é uma coisa que mexe comigo, e eu não tinha quem me protegesse. Eu era filho mais velho, amém, e eu sofri muito bullying, só que eu não dava atenção, né? Eu já fui chamado de vários apelidos, canela de socorro, porque eu era muito magro. Eu tinha esse tamanho e pesava 62 quilos. Um dos apelidos era canela de socorro, agulha mortal, porque eu jogava bola e as pessoas batiam na minha canela e a canela que doía era deles, não era minha. Amém? E os adolescentes, eles são muito maldosos, as crianças são muito maldosas, né? E eles viam que eu não ligava para isso. Não me atingia os apelidos, esse tipo de bullying não me atingia. E os maiores, eles viam que o que me atingia era no físico, né? Eram as brigas. Eles me colocavam para brigar, e eu não tinha coragem de brigar, porque a lei era a seguinte, amém? Se eu brigasse, se eu apanhasse, eu apanhava nos dois cantos, na rua e em casa, amém, irmãos? E era assim a minha vida. Deixa eu dar uma soprada aqui. Eita! E era assim, irmãos, até os menores me batiam, né? Até os menores me batiam. Esse é o meu passado, é algo que eu olhava para trás e me doía. Hoje, me dá assim uma certa emoção, porque eu sei que Deus me tirou disso, amém? E eu apanhava das crianças menores, até que um dia que eu descobri que eu tinha um raciocínio muito rápido, e como eu tinha um corpo leve, eu também era muito rápido. E eu passei a brigar, né? E eu passei a ganhar as brigas. E às vezes me colocava para brigar com pessoas maiores que eu. E uma coisa que eu descobri, que o pessoal antigamente não tinha faca, não tinha esse negócio, né? Era na briga mesmo, era na mão. E uma coisa que eu descobri, eu brigava bonito.
e solto. E eu brigava com os maiores, e quando os maiores me seguravam, né, quem estava assistindo me tirava do aperto, porque queria ver eu brigando no solto, né, que era rápido, eu conseguia bater, me esquivar, e assim foi indo, e eu descobri, eu fiquei feliz com isso. Eu passei a bater, irmãos, né, sim, é difícil você só apanhar, e eu passei a confiar na rapidez do meu braço, né, e assim eu ganhei várias brigas de rua, assim, né, brincando, na brincadeira, depois você ia lá, fazia as pazes, brigava de novo, né, e eu andava muito na judia. Eu ia na judia sempre quando eu ia, porque eu tinha medo, porque às vezes queriam me pegar de dois. E eu levava sempre um irmão maior, um amigo maior do que eu, né? E tinha um rapaz que ele pegou uma rixa comigo. A gente brigou 3 vezes, e nas 3 vezes eu levei a melhor. Só que ele era bem mais forte, né? E o que é que ele fez? Ele foi muito esperto. Ele foi na judia com um colega maior do que o meu. Irmãos, até os 5 minutos eu comecei a bater, mas depois que ele me agarrou, eu levei a pior surra, acho que uma das piores surras que eu levei na vida. Amém? E aquilo me deixou triste. E o que que tem a ver com isso, com a palavra que eu estou dizendo hoje, né? Tem a ver, é que esse é o meu retrovisor, né? Esse é o meu retrovisor. O meu para-brisa está apontando para Deus e para Jesus. Nós temos que andar com o nosso amigo maior, que é Jesus Cristo. Amém? Nós temos que andar com o nosso Pai no interior. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é Deus habitando em mim. E quem é o nosso inimigo? A palavra de Deus diz que o nosso adversário é o diabo, né? Que anda ao derredor, atrás de quem possa tragar, né? Só que, é como eu disse, você tem um amigo maior e o Pai junto de você. Nós, como igreja, nós temos essa proteção. Ele anda ao derredor, o diabo, só que ao nosso redor está a glória, a coroa de honra e glória de Deus, né, e o Espírito Santo. E se eu me manter firme nessa posição, meu irmão, não tem adversário que chegue perto de mim. Ninguém vai me segurar, ninguém vai bater, eu não preciso nem ser rápido, porque eu não preciso correr, eu só preciso me manter firme na posição em que eu estou. E eu quero dizer para vocês que não é fácil, para mim não é fácil, que às vezes eu quero correr, né, mas eu acho que eu tenho tido mais vitórias, não tenho certeza que eu tenho tido mais vitórias do que derrotas. Amém? Amém, irmãos? O que Deus tem para nós é algo tremendo, é maior, irmãos. É por isso que eu comparo com o para-brisa, porque a visão do para-brisa é maior do que do retrovisor. Amém? É como diz a palavra, são promessas e uma aliança excelente. Amém? E outra maneira da gente viver essas promessas é pelo amor, né? É pelo amor que Deus coloca em cada um de nós. A palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro. Deus, Ele tem um amor tão grande, né, por nós, que Ele deu o seu Filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, né, não sofra baixas, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? E nós precisamos reproduzir esse amor. Nós precisamos colocar em prática esse amor. Como? Para outras pessoas. Né? A palavra de Deus diz, lá em Atos, que se eu crer, serei salvo eu e minha casa, eu e minha família. Amém, irmãos? Quem é que a gente ama primeiro? Deus nos amou primeiro, mas quem nós amamos primeiro? A nossa família. E eu quero dizer, irmãos, pela palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder que Deus te deu para tu ser feito filho dele, tu vai ganhar a tua família. Eu vou ganhar a minha família, amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Então nós temos isso, irmãos, essa prerrogativa de amar. O amor nos torna semelhante a Deus. A palavra de Deus diz que Ele veio para os seus e os seus não quiseram, né? E lá em Gálatas, Paulo diz, lá em Gálatas não, numa das cartas, eu não me lembro qual, Paulo diz que Ele veio primeiro para os judeus e depois para os ímpios, né? Quem é que está em último lugar? Judeus ou ímpios? Os ímpios, né? Ele veio em último para os ímpios. Mas a palavra de Deus, Jesus diz que Ele, né,
ele fala lá na palavra dele que diz que muitos últimos serão os primeiros. Eu e você talvez até, né, tínhamos a prerrogativa de sermos os últimos, mas Deus disse que muitos e muitos seriam os primeiros, e nós somos os primeiros no reino de Deus, amém? Você tem esse poder de ser o primeiro no reino de Deus, eu tenho o poder, amém? E esse amor, irmãos, você tem que querer ele para outras pessoas, não é só para a família também. A gente tira por alguma coisa boa que você recebe. Deus é bom na sua vida? Deus é bom para você? A gente tem que querer isso para outras pessoas. Eu tiro quando eu compro uma coisa boa, ou quando alguém me fala uma coisa boa. Eu conto animado para as outras pessoas, porque assim no meu coração eu vejo que aquela pessoa vai querer aquilo também. Eu compro uma televisão, eu vejo que ela é boa, já saio espalhando. Só, essa daqui é boa, essa loja é boa. E eu tenho um exemplo disso. O meu líder, o meu antigo líder é o Alfredo. Tudo que o pastor falava para ele, irmãos, com a mesma alegria que ele recebia, ele passava para mim. Né? Com o mesmo amor que ele recebia do pastor, ele passava para mim. E eu via isso no olho dele, eu via isso assim na gana, né? Dele passando para mim assim. Disse, olha, pega isso aí, porque isso aqui é bom, eu recebi, pega para ti também, porque é bom. E eu via assim o amor, né, dele por mim. O amor dele passando o que era bom para ele e para mim. Amém, irmãos? Então é isso que a gente tem que fazer, ter esse amor. Nós temos que ter, irmãos, essa certeza de receber as promessas, de sermos filhos de Deus pela fé, né, justificados pela fé, de sermos filhos legítimos, irmãos, e de refletir esse amor de Deus. Né? É o mais importante que você é. Filho de Deus. Eu sou filho de Deus. É o melhor que Deus quer para nós. Amém? Podemos ficar de pé, irmãos. A gente vai cantar um louvor.